Então, galera, a próxima forma de representar um grafo, né, computacionalmente falando, é utilizando lista de adjacências com apontadores. O nome é um pouco comprido, mas é basicamente pegar uma lista, né, com células para cada vértice. Então, cada vértice vai ter uma lista para ele e nessa lista estarão registrados quem que são os adjacentes desse vértice. A célula ela pode guardar mais ou menos informação dependendo da situação. Por exemplo, eu posso simplesmente guardar qual que é o adjacente e eu posso guardar também qual que é o adjacente e o peso dele, além do ponteiro, é claro, para o próximo, né? Então aqui eu já comecei aqui com um vetorzinho do tamanho da quantidade de vértices, tá? Porque cada um vai ter sua própria lista. Então, nesse vetor, a gente vai ter os ponteiros iniciais e final de cada uma das listas. Então, na verdade, um vetor de listas, para ser mais compacto do que uma matriz. Bom, o que a gente vai colocar lá então? A gente vai construir uma lista para cada um, tá? Nessa lista, a gente vai ter qual que é o vértice adjacente, qual que é o peso daquela aresta. Então, nós estamos começando com 0. Qual que é o primeiro adjacente do 0? O primeiro adjacente do 0 é 1. 1. Qual que é o peso? Qual que é o peso? Aqui a gente não tem representação de peso, então a gente poderia deixar aqui vazio, ou se quiser representar tudo com peso 1, por exemplo, também pode. Não tem problema. E aqui a gente vai ter o ponteiro próximo. O 0 tem próximos? Tem. Então eu vou colocar aqui uma outra caixinha, uma outra célula. Depois eu coloco as linhas aqui. O próximo adjacente do 0 é, na verdade, o 3. A gente não tem peso registrado, então estou colocando peso 1. E aqui eu teria o ponteiro para o próximo. O próximo adjacente do 0 não tem. Então, a lista do 0 tem essas duas células aqui somente. A gente passa a construir a lista do 1. A lista do 1 tem apenas um, que é o... Não, tem 2. Tem o vértice 2. Eu estou colocando peso 1 para todo mundo. E tem também o vértice 3. E eu estou colocando peso 1. Tem mais? Não. Então, do 1 vai para o 2 e vai para o 3. A do 2 vai ter para o próprio 2 e para o 3. Então, vou precisar de mais duas células aqui também. Claro, nosso programa vai construindo isso de uma maneira mais automática, né? E de maneira que as informações forem surgindo. Então, o 2 é adjacente ao próprio 2 com peso 1 e também é adjacente ao 3 com peso 1. O 3 é adjacente ao 0. Então, uma caixinha aqui para a gente representar o 0. Deixa eu chegar essas duas um pouquinho para cima. Para a gente representar o 0, peso 1. O
o 4 não tem, e o 5 tem uma para o 4. Então aqui vai ser o 4 e o peso, né? Se for uma situação, né? Esse caso que eu coloquei com peso, porque às vezes aparece, às vezes não, eu acabei colocando. Mas se for situação que já se souber que não vai usar o peso, essa célula aqui, ao invés dela ter 3 campos, ela poderia ter 2 campos, apenas para representar o número do vértice que é adjacente e o ponteiro de próximo, né? Beleza, então isso aqui é uma lista, vou colocar algumas setinhas ali. Essa ferramenta não é a mais apropriada, né? Então, mas aqui no 0 eu vou ter ponteiro para o início e possivelmente um ponteiro. Qual que vai ser melhor? Lá para o fim. Essa daqui. Então, lá no 0 eu tenho um ponteiro para o início e um ponteiro lá para o final. Não ficou boa. Tá, tudo bem. Tá fazendo a volta por cima. Não vou mexer não. Aqui na 1 eu vou ter um ponteiro aqui para o início dessa e um outro ponteiro lá para o final da lista. Na 2 eu vou ter um ponteiro aqui para o início e um outro ponteiro lá para o final. A 3 um ponteiro para o início e o ponteiro para o final que está apontando para o mesmo lugar, né? Que tem uma célula só. A 4 eu vou ter aqui os 2 ponteiros também apontando para nada. Poderia representar o nulo aqui se quisesse, né? Então, são 2 ponteiros apontando para nada. E a 5 são 2 ponteiros apontando para a mesma caixa. Isso, tá? Não vou ficar ajeitando essas setinhas aqui, senão vai ficar demorando. Outra coisa, a gente poderia também trabalhar com sentinela, né? Às vezes, quando a gente monta listas, em algumas situações, em algumas implementações, a gente deixa uma célula vazia no início da lista para meio que para ter já uma célula já alocada e também para demarcar o início da lista. Então, a gente poderia ter uma célula vazia no início de cada um aqui. A gente poderia ter ou não a representação aqui dos pesos. Então, isso aqui pode variar um pouco? Pode. Dependendo da situação, isso aqui pode variar um pouco. Mas o básico é que a gente tem para cada vértice uma lista, né? Essa lista tem nas suas células as informações de quem são os adjacentes a esse vértice. Então, nessa lista aqui, eu tenho os adjacentes do 0. Nessa lista aqui, eu tenho os adjacentes do 1. Nessa lista aqui, eu tenho os adjacentes do 2. Aqui, os adjacentes do 3. Aqui, os adjacentes do 4. Aqui, os adjacentes do 5. Tá?
Basicamente isso. Essa aqui, ela tem uma representação bem mais compacta, né, do que a matriz. Então a questão de utilização de espaço, de memória, ela é muito mais eficiente, é mais indicada para grafos mais esparsos, diferente da matriz, que é indicada para grafos mais densos. Aqui para grafos mais esparsos, então se você tem grafos às vezes grandes, mas com poucas arestas, uma aresta aqui, outra ali, essa representação ela é melhor. Ela tem uma desvantagem, que é a seguinte: quando a gente tem que saber se um vértice é adjacente ao outro, corre risco da gente ter que percorrer a lista dele inteira procurando. Então, se eu tenho, por exemplo, sei lá, um vértice que tem 100 vizinhos, eu quero saber se um determinado vértice é vizinho a esse que eu estou analisando. Se essa informação estiver lá no final da lista, corre o risco, né, lá perto do final, corre o risco de eu ter que percorrer a lista inteira até eu descobrir a informação. Lá na matriz, não. Lá na matriz eu vou direto naquela célula. Aqui eu preciso percorrer a lista para obter a informação. Mesmo assim, né, com os prós e contras, essa é a forma mais comum e mais utilizada nas aplicações. Tá? Então peço que vocês façam esse exemplo ou outros. Se tiver alguma dúvida, alguma situação, vocês me falem também. Até a próxima.